E agora vamos falar sobre os fundamentos para você aprender mais rápido, tá? São quantos fundamentos? São 3 fundamentos também. Então, a primeira coisa que você precisa aprender são princípios, vai. Princípios. O princípio é aprender é conectar milhares de neurônios em redes complexas de neurônios. O que eu estou te falando? Quando você escuta, por exemplo, se você escutar a palavra flor, você vai imaginar uma flor ali na sua cabeça. Agora, como que isso aconteceu? Na hora que eu falei para você a palavra flor, né, você recebeu um estímulo, no caso auditivo, que ativou uma rede neural que tem aí na sua cabeça, que aprendeu o que é uma flor. E aí, na hora que eu mandei esse estímulo, na hora que você recebeu esse estímulo auditivo, né, da palavra flor, os neurônios se conectaram e no final da rede neural apareceu uma flor. Se formou uma flor. Se você fechar o olho, você consegue imaginar a flor. Você consegue até visualizar a flor. Porque você já viu flores várias vezes. Então, olha só que interessante. Acontece um estímulo e como você já aprendeu o que é uma flor, os neurônios se conectam e na saída aparece uma flor. Se eu falar para você a palavra carro, você já aprendeu o que é um carro. Então, vai ter uma outra rede neural que aprendeu o que é carro, que os neurônios vão se conectar e no final vai aparecer um carro. Se você fechar o olho, você até consegue imaginar o carro. Então, assim, quando você aprende, você está criando um caminho para a informação, para os pulsos elétricos, eles propagarem. Então, aprender é você criar caminhos no seu cérebro. Olha que interessante isso. Aprender é criar caminhos no cérebro, né? Que são as redes neurais. Qual é a relação entre a complexidade desses emaranhados, né, dessas redes, e o que eu aprendo? A complexidade é a seguinte, ó, quanto maior a complexidade das redes neurais associadas a um assunto, maior o seu conhecimento sobre esse assunto. Isso significa que quanto mais você estudar, mais neurônios vão se conectar e mais conhecimento você vai ter. Mais um motivo para você fazer vários exercícios. Se você pega um assunto tipo leis de Newton e parar ali nas 3 leis, você vai ter um nível de conhecimento. Se você fizer vários exercícios aplicando aqueles conhecimentos, você vai conectar mais neurônios. E se alguém for lá e tirar uma foto da sua rede de neurônios associada à lei de Newton, vai ver que é uma rede ultra mega complexa. Tem várias conexões. Agora vem as etapas para conectar os neurônios e construir conhecimento. São 3 as etapas. A primeira etapa é a aproximação. Aproximação. Os neurônios eles vão se aproximar. Toda vez que você quer juntar 2 coisas, você precisa aproximar essas 2 coisas. Falei bem genérico assim, para ficar bem genérico mesmo, tá? Mas é isso, você quer aproximar 2 coisas, você quer juntar 2 coisas, o primeiro passo é aproximar, né? Quando você aí quer, sei lá, namorar com uma pessoa, então o primeiro passo para vocês darem aquele primeiro beijo é vocês se aproximarem. Não dá para você dar um beijo numa pessoa aqui e a pessoa lá do outro lado da rua. Vocês têm que se aproximar. Olha que romântico. E essa aproximação dos neurônios ela acontece durante a aula. Então, ela acontece durante a aula, quando você entende o que o professor explicou. Sabe aquele momento que você está lá na aula e o professor fala assim, aí fala uma coisa e você fala assim, entendi. Os seus neurônios estão se aproximando. É igual um quebra-cabeça, cada informação nova é uma pecinha que você vai colocando ali dentro daquele emaranhado de peças que tem dentro da sua cabecinha. Então, essa aproximação entre os neurônios acontece durante a aula. Bruno, tem como eu acelerar essa aproximação, fazer isso acontecer mais rápido? Tem sim. Você pode acelerar esse processo com uma postura ativa durante a aula. O que é a postura ativa durante a aula? É ficar lá dançando e tal, pulando e tal? Não, não é isso. É prestar atenção e fazer anotações. Você não precisa escrever cada palavra que o professor fala, mas você vai ali anotando as palavras-chave e vai fazendo o seu resumo. Eu sei que às vezes é difícil acompanhar a aula e fazer as anotações, e aí a gente quer fazer aquele resumo bonito, e se você for seguir esse processo de
fazer as anotações enquanto o professor fala, você vai ter um resumo assim, até meio tosco. Mas esse aqui é o resumo bom, é o resumo tosco. Por quê? Porque depois, quando você estiver ali fazendo exercício, for dar uma olhadinha naquele resumo, você vai lembrar do que você viu na aula. E mais do que isso, até mais importante do que... Porque você pode até jogar fora depois o resumo. Mas o mais importante é que quando você está assistindo uma aula e fazendo anotações, a mensagem que você está enviando para o seu cérebro é que essa informação é importante, porque você está interagindo com ela usando vários sentidos. A audição, ouvindo o que o professor fala, a visão, vendo o que o professor fala, e o tato, escrevendo, anotando sobre o que o professor está falando. Então o seu cérebro vai entender, poxa, essa parada aí é importante, eu preciso salvar isso depois. Cuidado, por quê? Se eu estou te falando que durante a aula acontece a aproximação dos neurônios uns com os outros, se eu estou te falando que é durante a aula a aproximação, se você para na aula, e aí se você assiste a aula demais, como é o caso de um dos erros que eu acabei de falar, se você assiste a aula demais, você não completa o processo. Os neurônios se aproximam, na hora de colar, não cola, porque você só assiste a aula. Então, assistir a aula não é estudar, assim, entender. Então, na aula, você vai para entender. Eu vou até pintar isso aqui de outra cor. A conexão, vou escrever assim, ó, conectar os neurônios e estabelecer as sinapses. Então, o que são sinapses? São conexões entre neurônios. Então, aqui em cima é aproximar os neurônios uns dos outros. Assim fica melhor. E aí o segundo passo é quando você vai realmente conectar os neurônios. E essa conexão acontece durante o seu estudo individual, quando você está quebrando a cabeça para resolver os exercícios. E aí, de qualquer matéria, se você está estudando redação, quando você está ali escrevendo uma redação, você assistiu uma aula de teoria de redação e foi lá, parou para escrever, é aquele momento que você está aprendendo. Você está resolvendo um exercício de história, ou de geografia, ou de matemática, ou de física, naquele momento que realmente você está aprendendo. Porque naquele momento você está conectando os neurônios, você está conectando as informações, você está juntando os neurônios. Então, o aprendizado, ele se dá mesmo durante o seu estudo individual. Você está me dizendo que eu preciso fazer exercícios para praticar aquilo que eu entendi na aula? Isso mesmo. Então, você precisa fazer exercícios para praticar o que você viu na aula. Aquilo que você viu, não. Aquilo que você entendeu na aula. Bruno, e como que eu vou saber se eu entendi? Os exercícios também vão te ajudar. Então, no estudo individual, você precisa fazer exercícios para identificar o que você não entendeu na aula. Eu vou colocar um também aqui, ó. Você também precisa fazer exercícios para identificar o que você não entendeu na aula. Porque quando a gente assiste uma aula, é muito difícil a gente conseguir entender tudo que o professor fala. Então você vai para os exercícios até para você ver se você entendeu. Bruno, o que você está me falando é o seguinte, quando eu estiver ali no meu momento de estudo individual, eu vou estar fazendo exercícios e ensinando para mim o que eu entendi na aula, porque você falou que eu só vou aprender quando eu estiver fazendo exercícios, né? E nesse momento que eu estou fazendo exercício, eu estou sozinho, eu estou sozinha, não tem ninguém comigo. Então eu que estou ensinando para mim mesmo, não é isso? É exatamente isso. Durante o estudo individual, você é o seu próprio professor. E se você é o seu próprio professor, ou seja, você está se tornando autodidata. Conclusão que a gente tira aqui: estudar é fazer exercícios.